Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, o Partido Social Democrata tem a responsabilidade de trazer hoje a debate um dos desafios mais urgentes para o nosso futuro coletivo. A competitividade como fator absolutamente decisivo para o crescimento económico. Não é possível ganharmos a luta do crescimento quando a nossa economia perde gradualmente capacidade competitiva no quadro internacional e, em particular, com os países com que mais comparamos. É incompreensível que a melhoria da nossa competitividade enquanto país que opera num mundo globalizado e aberto não esteja no centro das prioridades deste Governo. E para início de conversa, há um facto que é absolutamente incontornável. Nos últimos 20 anos, a economia portuguesa estagnou. A economia portuguesa arrastou-se, em termos reais, a uma média de cerca de 0,5% ao ano, entre 2000 e 2019. São 20 anos de crescimento anémico, crescimento medíocre e num valor inferior à média dos países da União Europeia. São factos. São 20 anos perdidos. Repito, são 20 anos perdidos. Vejamos. Em 2000, ocupávamos a 15ª posição do ranking europeu do PIB per capita. Hoje ocupamos a 19ª posição. Nestes últimos 20 anos, fomos ultrapassados pela Eslovénia em 2003, a República Checa em 2007, Malta em 2009, a Estónia e a Lituânia em 2017. Repito, fomos ultrapassados pela Eslovénia, República Checa, Malta, Estónia e Lituânia. Há 20 anos, o PIB per capita português era 85% da média europeia. Hoje é 79%. Caímos 6 pontos percentuais. 6 pontos. Estes 20 anos correspondem a anos de governo do Partido Socialista, com exceção dos períodos da Troika que os socialistas chamaram. Mas não fiquemos à espera que o Partido Socialista reconheça esta realidade, porque o Partido Socialista prefere sempre a sua própria narrativa. E é uma muito má narrativa. Neste debate, o que queremos mesmo é uma discussão aberta sobre as razões e soluções para um país estagnado. De acordo com as previsões europeias, secundadas pela OCDE, em 2022 o PIB português estará 1% acima do nível pré-crise. A União Europeia, no seu conjunto, estará 2,2%. Os outros países da coesão estarão 4,1% acima de 2019. O que esta crise veio demonstrar, senhoras e senhores deputados, foram as debilidades estruturais da economia portuguesa que nos têm empurrado sistematicamente para o lugar dos países mais pobres da Europa. Nesta crise, caímos mais do que os outros, protegemos menos do que os outros a economia e o emprego e vamos recuperar mais lentamente do que os outros. Não há milagres nem maldições. Há a realidade e a realidade não acontece por acaso. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estão já muito identificados os principais estrangulamentos da competitividade da economia portuguesa. E são bem conhecidos de todos. Elevados custos de contexto. Sistema de justiça com elevados custos de litigância e grande morosidade nos processos. Sistema fiscal complexo, carga fiscal muito elevada para as empresas e para as famílias. Falta de capital humano qualificado. Instabilidade legislativa, designadamente resultante das constantes alterações ao Código de Trabalho, que, ao contrário do anunciado, não promove maior proteção do trabalhador, promovem, sim, a insegurança e a incerteza. Empresas de reduzida dimensão e escala. Elevadíssimos custos com energia que não param de crescer, como estamos a sentir mais recentemente, todos os dias. Eletricidade, combustíveis, gás, todos os dias a energia cresce, o preço. A elevada dívida pública e a elevada dívida externa. Baixo nível de investimento privado. Baixíssimo nível de investimento público. E acresce ainda uma realidade incontornável. A divergência com a Europa, em última instância, reflete o déficit de produtividade da nossa economia. Em 2000, a produtividade horária média do trabalhador em Portugal era 57% da média europeia. Em 2015, 56%. 4 anos de geringonça depois, era 55%. Continuamos, pois, a andar para trás. Também aqui não há mistério. O déficit de produtividade é também resultado de um pesado déficit de capital, porque fomos dos países que menos investiram nas últimas décadas. Na verdade, a economia portuguesa, como um todo, em 2019, investiu menos de 18% do que investia em 2000. Situação insólita em que, no quadro europeu, somos apenas acompanhados pela Grécia. A situação é dramática quando olhamos para o investimento público. Nos últimos 5 anos, terminados em 2020, Portugal distinguiu-se entre os 27 Estados europeus como aquele que menos investiu. Aquele que menos investiu. Foi assim todos os anos, desde 2016. E chegamos aos dias de hoje
e ouvimos os senhores das Finanças dizer, no momento aqui na Assembleia, sem se rir, que o escassíssimo investimento público de 2020 se explica pela falta de concursos públicos deixados pelo Governo de 2015. Enfim, o Governo foi incapaz de realizar investimento público nos últimos 5 anos. Surgem também aqui as mais justificadas dúvidas sobre a capacidade do atual Governo de absorver com eficácia e qualidade os fundos do PPR, do Plano de Operações de Resiliência, do PRR, que peca também pelas opções erradas que o Governo faz quando opta por apoiar insuficientemente a economia e as empresas. Além do fortíssimo déficit de capital na nossa economia, temos uma justiça muito ineficaz e um sistema fiscal fortemente punitivo. A este propósito, senhoras e senhores deputados, posso dizer-vos que a organização não-governamental Tax Foundation publica anualmente um índice internacional de competitividade fiscal, que permite hierarquizar do 1º ao 36º lugar os países da OCDE por ordem de atratividade. Entre 36 países, estamos em 2020 no 33º lugar. Só temos atrás de nós a Itália, a Polónia e o Chile. Na Europa, só 2 países têm um sistema fiscal menos competitivo. A pergunta que se pode colocar, mas como é que chegamos aqui? Temos uns sistemas fiscais mais penalizadores do trabalho e do emprego. Com 53%, temos a 7ª maior taxa média de IRS na OCDE. Em 2020, em média, 41,3% do salário bruto foi consumido em impostos e contribuições. Para se ter uma ideia da enormidade, a média da OCDE é 34,6%. Estamos a falar de 6,7 pontos percentuais mais que a média da OCDE. É brutal. O número é brutal. O quadro da tributação das empresas consegue talvez ser ainda pior, o que não é nada fácil. Temos a 3ª taxa legal de IRC mais elevada, nos 31,5%. Na Europa só é ultrapassada pela França. Mas não é só a taxa legal que é elevadíssima, é também a taxa efetiva de tributação. Temos hoje a 10ª maior taxa efetiva de 37 países cobertos pela OCDE. Na Europa só a França, a Alemanha e a Grécia tributam mais do que nós os lucros das empresas. Sendo a carga fiscal o preço dos serviços prestados pelo Estado, que o Estado fornece aos cidadãos, há algumas perguntas que se podem fazer de imediato. Os serviços públicos têm melhorado nos últimos anos? O Estado investe mais? Há melhor educação? Temos um país mais coeso? O país está menos desigual? Sabemos todos que a resposta é um rotundo não. Nesta equação, só o Partido Socialista que não percebeu, mas é verdade. É um rotundo não, os portugueses sabem que é não. Nesta equação, os portugueses têm uma certeza absoluta, e estão de acordo também, pagam cada vez mais impostos. E depois temos membros do Governo a dizer que é bom que a carga fiscal aumente porque reflete o emprego e os salários aumentar. Já ouvi isto aqui no Parlamento também. Só nos falta agradecer ao Governo cada vez que a carga fiscal sobe, sobre as famílias e empresas sobem. Quando subir, agradecemos ao Governo. Assim é que deve ser. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há coisas muito claras que os portugueses sabem bem porque se sentem na pele. Temos uma carga fiscal muito elevada. Temos uma dívida pública e uma dívida externa muito elevada. Temos serviços públicos ineficientes. Temos um Estado muito burocrático. Temos um sistema de justiça que não responde às exigências. E temos um Governo que, infelizmente para todos, não tem a mínima consciência desta realidade. Perante estes factos, temos pelo menos 2 opções. Ou continuar a governar um modelo socialista que tem vindo a empobrecer o país alegremente com um crescimento económico medíocre, ou queremos mudar para uma nova política económica que potencia a competitividade assente no investimento e no crescimento económico. Mudar e projetar Portugal como um país mais competitivo, com mais investimento, com mais e melhor emprego, com melhores salários, este deveria ser o desígnio do Governo. Este caminho só será possível se a medida da competitividade da economia portuguesa for a prioridade de qualquer Governo. E no centro das políticas de competitividade estão as empresas, senhores deputados, como motor do crescimento económico, da criação de riqueza e emprego. A este propósito, em outubro de 2020, durante a pandemia, o PSD apresentou um conjunto de propostas para o país, das quais destaco medidas no âmbito do sistema fiscal, que permitam aumentar a captação de investimento de grandes projetos industriais, criação de mecanismos de captação das empresas, aumento do investimento em investigação e desenvolvimento para um valor em torno de 3% do PIB em 2030, aumento da taxa de exportações de produtos de alta tecnologia para 10% até 2030.
Em 2019, lembro, era 3,5%. Redução da carga fiscal dos 35% para os 32% do PIB. Redução da taxa marginal de IRC, 31,5% em 2020 para um valor abaixo dos 25% em 2030, com o objetivo gradual de sermos os países mais competitivos da União Europeia. Um sistema fiscal mais competitivo, mais simples, mais estável, com menores custos de cumprimento e uma menor carga fiscal sobre as empresas e as famílias. Colocar Portugal como um dos 5 países com menores custos de cumprimento das obrigações fiscais da zona euro. Redução progressiva das derramas municipal e estadual. Simplificação e redução das obrigações fiscais. Funcionamento da justiça mais eficiente e mais eficaz. Melhoria das qualificações e formação do capital humano. Sr. Deputado, o seu tempo vai ser descontado na próxima certo, ronda. Sr. Presidente. Continua, mas pode continuar. Vou já terminar, Sr. Presidente. Ao contrário do que faz o Governo, é fundamental termos uma visão e objetivos estratégicos de médio e longo prazo que projetem Portugal para um outro patamar do quadro europeu. Não chega propaganda, é preciso agir. Para o Partido Socialista e para o Governo, não há PowerPoint que não resolva qualquer necessidade. Apresenta-se e está resolvido. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, para o PSD os objetivos são muito claros. Atuar sobre os constrangimentos, atuar sobre as oportunidades, atuar sobre a competitividade da economia portuguesa, apoiar as empresas que criam riqueza, emprego e que pagam salários, afirmar a ambição de um país melhor para os portugueses, trabalhadores, estudantes, para os mais novos, para os mais velhos, para os que mais precisam de apoio, porque só com fortes objetivos de crescimento poderemos evitar o declínio a que esta governação nos tem condenado. O Sr. Primeiro-Ministro disse um dia que se arrepia quando ouve falar em reformas estruturais. Está tudo dito relativamente à vontade do Governo e do Partido Socialista. Não esperamos que o Governo do PS e as esquerdas que o apoiam mudem, mas todos sabemos que temos de mudar para crescer, porque Portugal não tem que estar condenado à pobreza, porque os portugueses não podem ficar confinados à estagnação. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Portugal e os portugueses merecem muito mais e têm o direito de exigir uma muito melhor governação. Obrigado.